Esqueça os reis em seus tronos ornamentados e os generais debruçados sobre mapas de couro. A verdadeira força que moldou as guerras medievais, a energia cinética que decidiu o destino de impérios e redefiniu fronteiras, não nasceu nos salões arejados dos castelos, mas nas forjas escuras, sufocantes e ensurdecedoras. O arquiteto silencioso da vitória, o herói anônimo de quase todas as grandes batalhas, era, na maioria das vezes, um ferreiro. Seu martelo, em um ritmo constante e hipnótico sobre o metal incandescente, ecoava com uma autoridade mais fundamental do que qualquer ordem de batalha, porque na Idade Média, mais do que em muitas outras épocas, a guerra era vencida, perdida e fundamentalmente transformada pela tecnologia. E o mestre indiscutível dessa tecnologia, o homem que transformava terra, fogo e água em poder puro, era o ferreiro. O processo de criar uma lâmina de qualidade era uma arte que beirava a alquimia, uma dança complexa entre força bruta e um conhecimento profundo, quase intuitivo, dos materiais. Não se tratava simplesmente de aquecer um pedaço de ferro e martelá-lo até que se parecesse com uma espada. O ponto de partida era um desafio em si. O minério de ferro disponível na Europa medieval, frequentemente extraído de pântanos como ferro de pântano, era de baixa qualidade, repleto de impurezas como fósforo e enxofre, que tornavam o metal quebradiço e inconfiável. O primeiro e mais árduo desafio do ferreiro era purificar esse material. Em fornos primitivos, chamados fornos de lupa, ele aquecia o minério com carvão vegetal até formar uma massa esponjosa de ferro e escória. Essa massa, a lupa, era então arrastada para a bigorna. Ali começava um trabalho exaustivo de aquecer, martelar e dobrar o metal repetidamente, forçando as impurezas vítreas, a escória, para fora a cada impacto. Cada dobra, cada martelada ruidosa era um passo na jornada de transformar terra enferrujada em aço funcional, um material digno de confiança em um combate de vida ou morte. Mas a verdadeira maestria, a linha que separava um artesão competente de uma lenda, vinha a seguir. Pense nas famosas lâminas com padrões de soldagem, como as que frequentemente associamos ao lendário aço de Damasceno ou às espadas vikings. Seus padrões ondulados, que parecem serpentes dançando na superfície do metal, não eram meros enfeites decorativos. Eram a assinatura visível de um processo metalúrgico incrivelmente sofisticado. O ferreiro combinava deliberadamente diferentes tipos de aço, um com alto teor de carbono, que podia ser endurecido para manter um fio extremamente cortante, e outro com baixo teor de carbono, mais macio e flexível, capaz de absorver impactos sem se estilhaçar. Ele os empilhava em camadas alternadas, aquecia o bloco inteiro até a temperatura precisa de soldagem, um branco amarelado brilhante, julgado apenas pela experiência, e os fundia em uma única peça com golpes precisos e poderosos de martelo. Depois, ele cortava e dobrava a barra sobre si mesma, repetindo o processo de aquecer, martelar e fundir dezenas ou até centenas de vezes. O resultado era um compósito laminado, uma lâmina que possuía o melhor de dois mundos: a flexibilidade para aparar um golpe de machado sem quebrar e a dureza para manter um fio letal combate após combate. Possuir uma arma assim não era apenas uma vantagem tática, era um símbolo de status e poder. Uma espada com padrão de soldagem podia custar o equivalente a uma pequena propriedade rural ou a um rebanho inteiro de gado. Era o auge da tecnologia militar pessoal, e apenas a nobreza mais rica ou os guerreiros mais renomados podiam sonhar em empunhar uma. Cada mestre ferreiro guardava seus métodos como segredos de estado, passados de pai para filho, de mestre para aprendiz, ao longo de gerações. O controle preciso da temperatura, julgado unicamente pela cor do metal brilhante na penumbra da forja, o momento exato de mergulhar a lâmina quente na água, salmoura ou óleo, a têmpera, um processo violento que alterava a estrutura molecular do aço,
para lhe dar dureza, e em seguida, o reaquecimento suave e controlado, o revenimento que aliviava as tensões internas para que a lâmina não ficasse perigosamente quebradiça. Era uma ciência empírica, aperfeiçoada não em laboratórios, mas através de uma vida inteira de tentativa, erro e observação atenta. Essa maestria na forja traduzia-se numa vantagem psicológica aterrorizante no campo de batalha. Imagine a cena. 2 exércitos se encaram através de um campo lamacento. A tensão é palpável. Um campeão avança de cada lado para um duelo que pode decidir o moral de todos. O sol reflete na lâmina de um deles, revelando o padrão distinto e sinuoso do aço. Os inimigos não veem apenas um homem com uma arma. Eles veem a obra de um mestre, um investimento de riqueza e poder. Eles sabem que aquela espada não vai quebrar no primeiro choque, que seu fio não vai se dobrar contra uma armadura. O simples brilho daquela lâmina semeava a dúvida e o medo antes mesmo do primeiro golpe ser desferido. A reputação da arma precedia o guerreiro. O medo, forjado junto com o aço, tornava-se uma arma tão eficaz quanto o próprio fio cortante. Contudo, a revolução da bigorna não se limitou às espadas de elite para a nobreza. Talvez seu maior e mais duradouro impacto tenha sido a democratização da letalidade, a produção em massa de armas que podiam derrubar a aristocracia guerreira. Para entender isso, olhemos para a Batalha de Agincourt, em 1415. A história popular celebra os arqueiros ingleses e seus arcos longos, mas o herói anônimo dessa vitória foi o ferreiro que produziu, em massa, suas pontas de flecha. Em um campo encharcado pela chuva, a orgulhosa cavalaria francesa, a elite da Europa, coberta em armaduras de placas reluzentes que representavam o auge da proteção pessoal, avança em uma carga trovejante. De repente, o céu escurece com dezenas de milhares de flechas. Essas não eram pontas de flecha comuns, feitas para caça. Eram do tipo bodkin, longas, finas e com uma seção transversal quadrada ou em forma de agulha, projetadas com um único e brutal propósito: perfurar aço. O ferreiro que as forjou não precisava da arte de um mestre espadeiro, mas de uma genialidade diferente, a da eficiência e da produção em massa. Ele desenvolveu um processo para forjar rapidamente essas pontas, sabendo como endurecer apenas a extremidade pontiaguda através da têmpera, deixando o restante do corpo mais macio para absorver a energia do impacto sem se quebrar. O que se seguiu foi um massacre. A tecnologia da forja, contida em uma simples ponta de flecha de alguns gramas, concentrou toda a energia do arco longo em um ponto minúsculo, transformando a armadura, o símbolo máximo de superioridade e invulnerabilidade, em uma armadilha mortal. A guerra mudou naquele dia, não por causa de um general genial, mas por causa de uma inovação metalúrgica simples, barata e replicada milhares de vezes. A mesma lógica industrial, a aplicação da metalurgia em larga escala, se aplicou aos cercos. Por séculos, muralhas de pedra eram a defesa definitiva, o símbolo da permanência do poder. Mas engenheiros e ferreiros, trabalhando juntos, aperfeiçoaram os trabucos, gigantescas catapultas de contrapeso. O sucesso dessas máquinas colossais dependia inteiramente do ferreiro que forjava seus componentes essenciais. O eixo de pivô, que suportava dezenas de toneladas de força a cada lançamento, os anéis de reforço de ferro que impediam que o braço de madeira se partisse, o complexo mecanismo de gatilho. Cada peça era um ponto de falha em potencial, e apenas o trabalho de um ferreiro habilidoso garantia que a máquina funcionasse. O som de um projétil de trabuco de 300 quilos, esmigalhando as muralhas de um castelo, era o som de séculos de doutrina militar se tornando obsoletos. A forja havia encontrado uma maneira de derrubar o impenetrável. A escalada tecnológica continuou com o domínio do fogo químico. A pólvora chegada à Europa deu aos ferreiros e mais tarde aos fundidores
um desafio inteiramente novo. Os primeiros canhões eram primitivos e perigosos, construídos com barras de ferro forjadas e presas por aros, como um barril. Eles eram tão propensos a explodir e matar seus próprios operadores quanto a atingir o inimigo. Mas a arte do metalúrgico evoluiu rapidamente. Eles aprenderam a fundir canhões de bronze e, posteriormente, de ferro em uma única peça sólida. Criar um canhão que pudesse suportar a pressão explosiva da pólvora sem se romper era o auge da tecnologia do final da Idade Média. Essas bombardas, como as usadas por Mehmet II para derrubar as muralhas de Constantinopla em 1453, tornavam qualquer fortificação um obstáculo temporário. A ascensão do canhão marcou o fim definitivo da Era dos Castelos e o início de uma nova forma de guerra, mais impessoal, mais industrial e mais destrutiva. O eco desse martelo medieval ainda ressoa, de forma surpreendente, nos campos de batalha de hoje. A lógica fundamental por trás da ponta de flecha Bodkin, usar um projétil especializado, denso e rápido para neutralizar um inimigo bem protegido à distância, é o mesmo princípio que sustenta a guerra moderna. É a base dos projéteis perfurantes de blindagem, disparados por tanques e dos mísseis antitanque. A busca incessante dos ferreiros medievais por materiais que equilibrassem dureza e flexibilidade continua nos laboratórios de ciência dos materiais de hoje. A batalha entre a espada e a armadura continua na forma da corrida entre projéteis e blindagens compostas. As perguntas que eles tentavam responder empiricamente são as mesmas que os engenheiros modernos respondem com modelos computacionais. Como criar algo forte o suficiente para proteger, mas leve o suficiente para ser móvel e eficaz? Como criar algo duro o suficiente para penetrar, mas resistente o suficiente para não se desintegrar no impacto? A Idade Média nos ensinou uma lição duradoura e, por vezes, desconfortável. O avanço tecnológico é, e sempre foi, a força motriz do poderio militar. As guerras podem ser declaradas por reis e justificadas por ideologias, mas são vencidas por aqueles que criam, produzem e dominam as ferramentas da violência. E embora os nomes dos conquistadores e generais estejam gravados nos livros de história, foram os inovadores silenciosos em suas forjas barulhentas que lhes deram o poder de reescrever o mapa do mundo. O legado deles não está em estátuas de bronze ou em retratos a óleo, mas na compreensão fundamental de que o futuro, seja na paz ou na guerra, pertence àqueles que melhor dominam a matéria. O martelo do ferreiro medieval parou de soar há muito tempo, substituído pelo zumbido de máquinas e pelo brilho das telas de computador. Mas o eco da sua inovação, a ideia de que um avanço material pode virar o jogo, é mais alto do que nunca. Se você é fascinado por como a tecnologia molda a história militar, desde a bigorna medieval até os drones autônomos de hoje, e quer entender as invenções que definiram o poder ao longo dos séculos, inscreva-se no nosso canal. Clique agora e junte-se a nós nesta exploração contínua da engenhosidade humana em sua forma mais impactante.